Tudo bem, Osana? A Osana é a nossa advogada de hoje, advogada civil e membro da PAC, que vem para falar de fim de relacionamento, mas calma, é relacionado aos pets. E é por isso que Direitos e Deveres começa agora. Como vai o seu relacionamento? Eu espero que o seu relacionamento esteja maravilhosamente bem. Isso é o que nós desejamos. E a gente não espera nenhum fim. Ao contrário, que tanto o seu relacionamento dure bastante, como os pets também fiquem juntos com vocês. Hoje nós queremos chamar a atenção para o fim do relacionamento. Com quem fica o animal de estimação? E aí, doutora? Com quem fica? Bom dia. Tudo bem, minha linda? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Falar desse membro, né, na verdade, assim, desse petzinho, dessa pessoa, na verdade, membro não, gente, me perdoe, desse pet que a gente coloca dentro de casa para morar com a gente, para morar ao nosso lado, aí a gente chama atenção, porque a nossa advogada, aí sim, advogada e membro da PAC, Osana Cecília, veio hoje para conversar com a gente justamente sobre isso. A gente não tem nenhum pet, aí fica naquela vontade enorme já de querer ser pai e mãe, né? Aí começam a falar, são pai e mãe de pets. E aí o que chama a atenção da gente, né? Você quer demais um pet, mas um pet não é um brinquedo, né, doutora? Sim, com certeza. Não é um bonequinho que você leva para dentro de casa para fazer de conta que vai ter um filho futuramente. Sim. É incrível, Vanusa, que hoje, infelizmente, o nosso Código Civil, né, o nosso direito brasileiro, vê os pets como um bem, né, como um bem móvel. Sim. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, que já tem aquela visão de um ser, né, dotado de direitos, aqui a gente ainda não tem. Mas já há trabalhando nisso, né, já se há trabalhando nisso, para mudar essa visão do direito. E como você disse, ele não é um objeto que você pega ali para testar, né? Como é que eu vou ser um pai, como é que eu vou ser uma mãe? Porque hoje, como o Senado já vem tentando nessa discussão de transformar o pet em um sujeito de direito dotado de ciência. E a legislação está sendo trabalhada, sim, né? Com certeza. Para que os pets, na verdade, virem essa realidade dentro de uma casa de um cidadão. E tem algo que chama bastante atenção, porque as pessoas pensam que, como a gente sabe que existe várias leis já, e já tem uma lei assistida na valorização dos pets, em não maltratar um pet, não deixar um pet de qualquer jeito, aí a pessoa tem que ter noção. Eu vou levar um pet para um relacionamento a dois, eu vou deixar esse pet de qualquer jeito? Não. Alguém tem que ficar. E se ambos ficarem querendo dar essa dedicação a esse pet, como é que funciona? Tem questão de pensão ou não? Assim, como hoje a gente ainda não tem uma legislação específica... Sim, não é obrigatório. Não é obrigatório por lei, né? Mas já há alguns entendimentos de tribunais, de alguns juízes que já estão concedendo, sim, a pensão para esse cuidado, né? Porque não é só a responsabilidade de um quando você adota um pet durante uma constância da união, né? Quando um pet terminou ali o relacionamento e o pet é apegado a um deles. Nesse caso, como é que funciona? Como é que é levado para esse lado? Se de repente a pessoa, mesmo não tendo uma legislação, mesmo ainda não tendo esses direitos, mas, por exemplo, se esse pet está ficando doente, se esse pet está tendo problema, pode-se buscar a justiça ou não? Nesse caso também não? Pode sim. Como eu disse, infelizmente o direito vê o pet como um bem móvel, né? Mas quando você está nesse problema de uma separação, você não pode simplesmente vender o seu pet e dividir o dinheiro, né? Então, o que acontece? Se o pet tem essa predileção, né, de um dos tutores, é levado sim em conta tanto os sentimentos do tutor quanto os sentimentos do pet. É porque às vezes termina um relacionamento, aí assim como fazem com os seres humanos, não vou deixar também ficar com ele. Terminou o relacionamento, o pet é meu, você não vai nem ver. E como não tem uma legislação, como não tem esse direito, né, dado, acaba que as pessoas fazem muitas vezes o que querem. Mas o que precisa também chamar atenção é que o bom seria que essa lei não viesse. Que as pessoas tivessem noção. Porque quando vem a lei, se torna obrigatório. E aí também você ter um pet sem querer é muito complicado. Né? Como eu disse, tem que se levar muito em conta os sentimentos dos tutores, né, e do pet. Mas assim, o projeto de lei que nós temos hoje, que é o 941,
ele prevê justamente essa guarda compartilhada. Porque às vezes, né? Já é um começo, né? Sim. O outro cônjuge, ele quer continuar a convivência com o pet, né? E não só a convivência, como você falou, as despesas também, elas são partilhadas entre o ex-casal. E o que essa guarda dá de direito para ambos? Ela funciona como não há uma legislação específica, né, em analogia à legislação que a gente já tem de uma guarda de um menor, por exemplo, né? Eles dividem, por exemplo, a quantidade de dias que fica com o tutor e com o outro, assim como os cuidados e as despesas propriamente ditas. Pronto, porque a gente imagina assim, de repente a pessoa não mora numa casa que dê para levar esse pet, né? Às vezes no fim de um relacionamento, muitos voltam para casa do pai e da mãe, né? E aí às vezes o pai e a mãe também não têm obrigação de receber esse pet que foi conquistado dentro do relacionamento. Às vezes as pessoas moravam juntas e não eram casadas. E aí cada um vai para um canto. Às vezes para onde você vai dividir às vezes um local. Ou de repente você está num espaço que não permitem que chegue um pet maior, porque geralmente numa relação é muito difícil você ter um pet pequenininho. Às vezes começou pequenininho, mas já tá grande. Sim. Né? Até porque eu acredito que quando duas pessoas pensam em ter um pet, essa relação não é relação que começou ontem. Também nem sei, né? Que hoje em dia tá tudo tão assim que a gente não sabe. Né? Tá tudo tão acelerado que em um mês vamos ter um pet. Hein, Ed? Em um mês vamos ter um pet. Aí fica complicado porque a relação pode terminar bem mais rápido do que a gente possa imaginar. Bom, existe nessa questão da guarda alguma diferença quando o assunto é animal diferente? Né? Às vezes, por exemplo, é gato, cachorro, ou de repente é um outro tipo de animal? É questão mesmo de você ter um pet, se trata do pet em si, né? Não necessariamente de um gato, de um cachorro, até porque hoje em dia a gente tem outros animais que já são, né, de convívio doméstico. Se o pet está comigo, digamos que eu tenha me responsabilizado pela guarda, quando o assunto é doença, ambos vão ajudar nessa questão ou quem está com o pet é que é responsável pelos remédios? Aí, no caso, vai depender da questão de quem vai ficar com o pet, né? Muitas vezes, fica uma guarda unilateral, né? Fica somente com um dos tutores. E o outro fica, digamos assim, uma coisa amigável, né? Eles acordam que vai ficar com um, pronto. Mas se essa pessoa necessitar desses cuidados, ele pode sim pedir que o outro tutor, né? Que constituiu aquele animalzinho durante a união, possa ajudar ele nas despesas. A gente está falando do tempo da união. De repente, você não tomou nenhuma providência antes de um ano, antes de 6 meses. Aí você, de repente, quer buscar os direitos depois que passou tanto tempo. Já é complicado buscar o direito. E diante dessa situação, mais ainda, né? Mais ainda, porque assim, você tem um pet ali com o seu companheiro. Houve a separação, você ficou com o pet, ele não teve interesse até então, né? E aí você já tinha um vínculo com aquele animal, esse vínculo aumenta, né, por todo o tempo que vocês estão juntos, e aí ele aparece simplesmente querendo o pet de volta. Ah, fica complicado. É uma dó, né, você se desprender do animalzinho. Verdade, e aí realmente é questão de consciência, né, porque às vezes não é nem o pet, às vezes ele está interessado na pessoa, e não no pet. Aí então, usa o pet. Incomodar. Aí usa o pet como história, né? Na verdade, nem é o pet. E aí a gente chama atenção para as pessoas terem mais sensibilidade, né? Com certeza. Por exemplo, como advogado, o que a gente pode orientar as pessoas relacionadas a querer iniciar um relacionamento e quererem envolver um pet na vida delas? O importante é pensar direitinho, né? Com certeza. Analisar bem a situação, se você realmente quer um pet. É difícil você pensar numa possibilidade de separação quando você está iniciando um relacionamento, né? Mas querendo ou não, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Como é que vai ficar o animalzinho, uma separação? Como é que vão fazer? Procurar a melhor forma para você e para o animalzinho que também sofre nessa separação, né? Olha, o que a gente conversou aqui é muito sério, mas eu acho que até dentro da relação é importante vocês analisarem o gosto de cada um. Se não é um momento de muita euforia, do relacionamento, tá naquele quente da paixão, e que todo mundo quer já montar casa, já quer comprar casa, já quer ir para dentro do apartamento, já quer ser super paizão, mãezona, aí esfria. Eu acho que o importante é você ter certeza se esse relacionamento vai ser um relacionamento duradouro, se os ânimos realmente, né, se cada um dá certo um com o outro, às vezes até a questão do próprio gênio.
De repente, você, dentro de uma relação, você sabe se vale a pena você construir algo com uma pessoa ou não. Com certeza. E um pet, gente, sinceramente, não é um móvel que você compra, não é algo que você coloca dentro da tua casa, que amanhã ou depois, vamos dividir, você fica com esse, eu fico com esse. Não é assim, é sentimento. Com certeza. Envolve um coraçãozinho ali que bate e ele também sofre. Com certeza. Né? Porque assim como hoje nós temos já o contrato de namoro, né, que já regula essas relações, é importante também, não só no namoro, mas em união estável, casamento, você preparar um documento, né, já tratando dos pets. Fiquem espertos, viu? Qualquer hora lança a lei aí, o bicho pega. Então, antes de pensar em ter um pet, viu, Marcelo? Analise bem. Analise bem, né? A gente tem que cuidar do Marcelo aqui. Gente, depois eu vou contar. Vou contar pra vocês o que foi o Ed falou aqui. Quer dizer que não tem esse negócio. Nada de bicho, né? Não tem essa história, né? Então, partilhar nada. Pronto, tá vendo? Agora o Marcelo, o coração do Marcelo é meio bandoleiro. Tem que ter vanusa. Tipo assim, né? Se apaixona fácil, mas também desiste fácil, né, Marcelo? Porque ele tá certo, ele tá analisando direitinho. Ele é um jovem, tá analisando direitinho. Não vai inventar de querer ter pet. Se ela disser, bora comprar um pet, não. Seja firme. Não é verdade, doutora? É. Parece brincadeira, mas é verdade. Assuma as responsabilidades. Assuma, né? ó, porque muitas vezes, ó, você vê que tá aqui uma imagem, depois a gente mostra, tem uma imagem, os meninos mostram na tela, tem uma imagem lindíssima aqui, né, Fabrício? Fabrício pode até mostrar, independente do Marcelo, mas tá ótimo, Marcelo tá mostrando. Olha que coisa mais linda, a patinha do pet na mão dela, os dois ali, aquela paixão toda, e o cachorro observando, será que essa relação vai continuar? E se não continuar, como é que eu fico? Eu corro, fico. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Gente, a gente tá rindo aqui, mas é sério, o assunto é sério. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Né? E as pessoas que fiquem atentas sobre o assunto. Quem quiser entrar em contato com você, como faz? Pode ser pelo meu Instagram, @osanacecilia.adv. Tá certo, continue aqui com a gente.